O Código de Processo Penal brasileiro é composto por mais de 800 artigos e estruturado por 6 livros. Cada livro é uma grande parte, é um grande tomo, é um grande universo temático do Código de Processo Penal, e em cada livro existem títulos, dentro dos títulos há capítulos e dentro de cada capítulo situam-se os artigos. O livro 1 trata do processo em geral, são disposições genéricas a respeito do processo penal e engloba disposições preliminares, inquérito policial, ação penal, a ação civil ex delito, aquela ação ajuizada pelo ofendido na esfera civil para obter indenização pelo dano causado pelo crime, as questões sobre competência, questões e processos incidentes, prova, os sujeitos do processo penal, juiz, Ministério Público, acusado, defensor, assistentes, auxiliares da Justiça. Trata ainda o livro 1 da prisão, medidas cautelares e liberdade provisória, citações e intimações e sentença. Já o livro 2, ele trata dos processos em espécie, ou melhor, trata dos ritos, dos procedimentos. A gente vai encontrar o título 1 versando sobre o processo comum e o título 2 versando sobre processos especiais. O livro 3 vai tratar das nulidades e dos recursos em geral. O livro 4 vai tratar da execução, essa parte é fortemente complementada pela lei das execuções penais. O livro 5, ele trata das relações jurisdicionais com a autoridade estrangeira, sendo composto por um único título que vai tratar das cartas rogatórias, vai tratar do exequatur das sentenças estrangeiras. E finalmente existe o livro 6 sobre disposições gerais, composto por não mais que 20 artigos, que vai passar alguns detalhes que foram ficando de fora, tratando, por exemplo, dos espectadores das audiências, a possibilidade do juiz determinar a saída da sala de audiência daqueles que desobedecerem ou que se comportarem mal. A gente vai ter esses detalhes finais no livro 6. Inicia-se o Código de Processo Penal com o artigo 1º ressalvando a sua não aplicabilidade como linha de princípio em situações em que houver previsão em sentido diverso por tratados, convenções ou regras de direito internacional, nas situações de crimes de responsabilidade que envolvem altos dignitários da República, aos processos da competência da Justiça Militar, aos processos de competência do Tribunal Especial. Esse Tribunal Especial ele existia na Constituição de 1937, o Código de Processo Penal é de 1941, portanto sob a égide da Constituição de 1937, que previa a figura de um tribunal especial para atuar nas hipóteses de crimes contra a segurança nacional, contra a soberania brasileira, e ainda a ressalva de que não se aplica, em linha de princípio, aos processos por crime de imprensa. No entanto, na ADPF 130, julgada em 30 de abril de 2009, o Supremo Tribunal Federal declarou a não recepção da lei de imprensa, da Lei 5.250 de 1967, pela Constituição de 1988, de sorte que então nós temos a plena aplicabilidade do Código de Processo Penal às causas decorrentes das relações de imprensa.
No tocante à eficácia da lei processual penal no espaço, vigora o princípio da territorialidade. Aplica-se, portanto, a lei processual penal brasileira nos processos que tramitam em território nacional. Trata-se, portanto, de expressão da máxima locus regit actum. Aplica-se a lei do local da prática do ato processual. Esse princípio da territorialidade, no entanto, ele não é um princípio absoluto. O artigo 1º, inciso 1º do Código de Processo Penal, como vimos, estabelece exceções às regras da territorialidade da lei processual penal brasileira, na hipótese de tratados, convenções ou regras de direito internacional, eventualmente determinarem aplicação de legislação processual penal diversa. Eficácia da lei processual penal no tempo. O tema que passaremos a abordar é bastante complexo: aplicação da lei processual penal no tempo. Por exemplo, havia até 2018 um instituto chamado protesto por novo júri, um instituto bastante benéfico para o réu. De acordo com tal instituto, nos crimes de competência do tribunal do júri, ou seja, nos crimes dolosos contra a vida, quando houvesse condenação à pena de reclusão por tempo igual ou superior a 20 anos, o réu tinha o direito processual potestativo de protestar por um novo júri, ou seja, dissolver o júri anterior e desfazer a sentença condenatória, seguindo-se a formação de um novo júri e um novo julgamento. Isso era possível de ser feito uma única vez em um processo. Esse direito processual potestativo deixou de existir em 9 de agosto de 2008, 2 meses após a promulgação da Lei 11.689 de 2008, quando ela entrou em vigência e revogou os artigos do Código de Processo Penal que previam o protesto por novo júri. Assim, vamos supor que Tício esteja sendo condenado perante o Tribunal do Júri. Em 6 de agosto, sai a sentença condenatória a 25 anos de reclusão por homicídio qualificado. 3 dias depois, deixa de existir esse instituto do protesto por novo júri. Como é que fica a situação de Tício? A legislação processual que vigorava no início do processo deve ser imunizada no tempo e sendo aplicável até o final deste processo? Ou é possível dividir o processo em fases? Fase postulatória, fase de defesa, fase instrutória, fase decisória, isolar cada fase e aplicar a legislação vigente a cada uma dessas fases? Ou ainda devo aplicar imediatamente as novas leis processuais? Para responder a este desafio, devemos, senhores, assimilar 3 noções. Em primeiro lugar, a noção de aplicabilidade imediata da nova lei processual. Em segundo lugar, o conceito de direito processual adquirido. E, em terceiro lugar, a noção de técnica do isolamento dos atos processuais. Vamos lá. Em linha de princípio, na aplicação da lei processual penal no tempo, segue-se a regra de toda a legislação processual em geral. Aplicam-se de imediato, desde a sua vigência, as novas normas processuais, respeitando-se, porém, a validade dos atos realizados sob o império da legislação anterior. Somado a esse primeiro parâmetro, Fred Didier Júnior, Luiz Guilherme Marinoni, que são autores do Processo Civil, Gustavo Badaró, que é um autor do Processo Penal, entre outros, vem trabalhando o conceito de direito processual adquirido. Assim, digamos que haja um prazo de 15 dias para a interposição de um determinado recurso extraordinário
para o Supremo Tribunal Federal. Prolatada a decisão atacável pelo recurso extraordinário, a parte adquire o direito ao prazo recursal de 15 dias a partir da publicação daquela decisão. Caso na constância do prazo recursal sobrevenha nova lei reduzindo de 15 para 10 dias o prazo, essa nova lei não se aplicará, pois a parte já adquiriu o direito processual ao prazo de 15 dias. Daí a ideia prevalente na doutrina e na jurisprudência de que a norma processual que rege um recurso é a norma processual que vigorava na época da prolação da decisão recorrida. Portanto, aplica-se imediatamente a nova lei processual penal, respeitado o direito processual adquirido e também os atos jurídicos processuais perfeitos, isso é, os atos já praticados e exauridos à época da legislação anterior. E isso nos leva à terceira noção que havíamos apresentado anteriormente, a noção de isolamento dos atos processuais. O que é o momento processual para a gente dizer que algo se aplica imediatamente ou algo não se aplica em termos de nova lei processual? Quanto a isso, existem 3 teorias, critérios, 3 sistemas. Sistema da unidade processual, sistema das fases processuais e sistema do isolamento dos atos processuais. São teorias que vão procurar entender o que é um ato processual perfeito, um ato exaurido, um ato imunizado no tempo em face da nova legislação processual. De acordo com a teoria da unidade processual, o processo deve ser encarado como um ato único. Para fins de aplicação da lei processual no tempo, o processo seria uma unidade. O momento processual é um só. É um momento que vai do seu início até o seu final. Assim, as normas processuais que vigoravam no início do processo permanecerão sendo aplicadas até o final deste processo, ainda que sejam revogadas no curso do processo. Já pela teoria das fases processuais, ou teoria do isolamento das fases processuais, os momentos processuais são divididos em fases, em 4 fases basicamente. Fase postulatória, que engloba o oferecimento da denúncia ou queixa, a decisão do juiz que admite o seu processamento e a citação do acusado para responder à ação, a fase de defesa escrita, a fase instrutória, com a realização da audiência de instrução, e, finalmente, a fase decisória, em que ocorre o sentenciamento. Pela teoria das fases processuais, a legislação processual penal vigente ao início da fase será aplicável até o final da fase respectiva. Desse modo, por exemplo, regra geral, a lei autoriza a acusação e a defesa a arrolarem cada uma até 8 testemunhas por fato imputado, no caso do procedimento penal ordinário. Pela teoria do isolamento das fases processuais, caso a fase postulatória e de defesa já tenham se encerrado e a fase instrutória já tenha se iniciado e sobrevenha a nova lei alterando o número máximo de testemunhas para, digamos, 3 testemunhas ou 10 testemunhas que seja, prevalecerá a lei antiga, ainda que não tenha ocorrido a instrução de oitiva, a audiência de oitiva das testemunhas, ainda que não tenha ocorrido esse ato processual. Assim, isola-se cada fase processual. Entre nós, no entanto, prepondera a teoria do isolamento dos atos processuais,
Cada ato processual possui autonomia em relação aos atos anteriores, não havendo que se falar, para fins de aplicação da lei processual no tempo, em fases processuais. São atos processuais autônomos, de modo que a nova lei que rege um determinado ato processual se aplicará imediatamente, caso tal ato ainda não haja sido praticado. Juntando tudo isso que mencionamos, eficácia imediata, da aplicação imediata da lei processual penal, respeito ao direito processual adquirido, ou seja, irretroatividade da lei processual penal para atingir atos jurídicos processuais já praticados ou para atingir direito processual que já foi adquirido, e somando-se também a teoria do isolamento dos atos processuais. E retomando o nosso exemplo a questão do fim do protesto por novo júri, entendemos que o marco de aplicação da nova disposição sobre o fim do protesto por novo júri é a decisão condenatória proferida no processo. Se prolatada antes da nova lei, deve ser aceito o recurso de protesto por novo júri. Agora, se a condenação foi posterior, aplica-se imediatamente a nova regra processual, não sendo cabível o protesto por novo júri, ainda que esse instituto fosse aplicável quando o processo se iniciou. Esse também é o posicionamento do STJ, como se extrai do recurso especial 1094482, decisão publicada em 13 de novembro de 2009. E isso não é tudo. No universo temático das disposições preliminares do Código de Processo Penal, ainda existe o problema das chamadas normas penais mistas e também a questão da interpretação e da aplicação da analogia no processo penal. Recorram ao nosso material escrito complementar para estes temas. Passemos agora à análise da figura do juiz das garantias. Historicamente, no processo penal brasileiro, sempre atuou um mesmo juiz, tanto na fase do inquérito policial, procedendo ao controle da sua legalidade, como na fase da ação penal, ou seja, um mesmo juiz atuando na fase pré-processual e na fase processual. E grande parcela da doutrina critica essa prática ao argumento de que se trata de um resquício do modelo inquisitivo do processo penal, comprometendo a parcialidade do julgador, uma vez que, conforme diz o ditado popular, a primeira impressão é a que fica. E, segundo essa doutrina crítica, o juiz que acompanhou a fase pré-processual, inclusive tomando decisões relevantes no tocante a diligências extraordinárias, como quebra de sigilo bancário, interceptação telefônica, esse juiz iniciaria a fase processual com um olhar comprometido quanto às provas obtidas no inquérito, carreando assim a defesa um prejuízo cognitivo, uma chegada em desvantagem à fase processual. E para preservar a originalidade cognitiva do juiz, o que, segundo a visão crítica da doutrina, só seria possível com juízes diferentes para a fase pré-processual e para a fase processual, a Lei 13.964 de 2019, conhecida como Pacote Anticrime, criou a figura do juiz das garantias. Assim foram acrescidos os artigos 3º-A ao 3º-F ao Código de Processo Penal, entre outros dispositivos. No entanto, a implementação do juiz das garantias, com competência para funcionar especificamente na tutela das liberdades durante a fase processual, demanda alterações estruturais complexas na magistratura, como, por exemplo, a admissão de um número expressivo de novos magistrados, e isso acarreta impacto orçamentário e em contrariedade
ao regime fiscal mais austero da União, que foi instituído pela Emenda Constitucional 95 de 2016. Além disso, a criação do juiz das garantias, embora concebida como norma processual geral, altera materialmente a divisão e a organização de serviços judiciários em nível tal que enseja uma reorganização da justiça criminal do país, de modo que essa medida, a implementação do juiz das garantias através de um projeto de lei de iniciativa do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, e encaminhada pelo então presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional, de certa forma, flerta com inconstitucionalidade por vício de iniciativa, uma vez que compete ao Poder Judiciário e não ao Poder Executivo a iniciativa legislativa sobre normas de organização judiciária. E, por tais razões, foram ajuizadas 4 ações diretas de inconstitucionalidade. A de 6298, a 6299, a 6300 e a 6305. E em 15 de janeiro de 2020, o então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspendeu por 180 dias a implantação do juiz das garantias. Pouco tempo depois, em 22 de janeiro de 2020, o relator dessas ações diretas de inconstitucionalidade, ministro Luiz Fux, ele deferiu medida cautelar para suspender por tempo indeterminado, para suspender sine die, para suspender até futura decisão do plenário do STF, a eficácia das normas que tratam da figura do juiz das garantias. A propósito, a decisão do ministro Luiz Fux, prolatada nessas ADIs, também abrangeu outros 3 pontos, outras 3 alterações trazidas pelo pacote anticrime, pela Lei 13.964 de 2019. Essa decisão de 22 de janeiro de 2020 também suspendeu, até futura decisão do plenário, a norma que determina a liberalização da prisão do acusado caso não seja apresentado à audiência de custódia em até 24 horas. Considerou-se irrazoável esse prazo de audiência de custódia em 24 horas da prisão em flagrante, tendo em vista as dificuldades práticas locais e as várias regiões do país. Também em razão dos impactos financeiros, o ministro Luiz Fux suspendeu até futura decisão do plenário a norma que estabeleceu um novo procedimento para arquivamento do inquérito policial. Posteriormente, estudaremos o inquérito policial. Houve alteração do artigo 28 do CPC. Antes, caso o magistrado discordasse do parecer do Ministério Público que concluísse pelo arquivamento do inquérito policial, deveria remeter os autos ao procurador-geral. E daí o procurador-geral ele poderia determinar o ajuizamento da ação, poderia ele ajuizar a ação ou poderia insistir no arquivamento. E daí, nesse caso, não caberia mais recurso. Agora, de acordo com a nova redação do artigo 28, o magistrado já não mais participa da fase de arquivamento, cumprindo ao próprio membro do Ministério Público encaminhar automaticamente uma espécie de remessa necessária. Automaticamente o membro do Ministério Público encaminha a sua decisão de arquivamento para homologação por um órgão superior do Ministério Público, sem prejuízo da possibilidade de também haver recurso por parte da vítima em face dessa decisão de arquivamento. Esse recurso vai ser encaminhado também para esse órgão superior para deliberar a respeito da decisão de arquivamento do inquérito policial. Além disso, a decisão do ministro Fux suspendeu, até futura decisão do plenário do STF,
a norma que definiu que o juiz do caso não pode proferir a sentença caso declare uma das provas inadmissíveis. É uma alteração no parágrafo 5º do artigo 157 do Código de Processo Penal. Entendeu-se que essa alteração normativa viola o princípio da legalidade, do juiz natural e da razoabilidade, haja vista a ausência de elementos claros e objetivos para a seleção do juiz sentenciante. O único ponto dessas ADIs que não foi suspenso é a norma que estabeleceu a possibilidade do juiz controlar a legalidade do acordo de não persecução penal, a norma do artigo 28A, incisos 3 e 4 do Código de Processo Penal. Argumentou-se nas ADIs que esse controle de legalidade do acordo de não persecução penal violaria o princípio da separação de poderes, acarretando interferência indevida na autonomia do Ministério Público. No entanto, nesse ponto, a medida cautelar foi indeferida. Segundo o ministro Luiz Fux, a possibilidade do juiz controlar a legalidade do acordo de não persecução penal prestigia o sistema de freios e contrapesos no processo penal e não interfere na autonomia do Ministério Público. O magistrado ele não pode intervir na redação final da proposta de acordo de não persecução penal, não pode estabelecer as suas cláusulas, mas ele pode não homologar o acordo ou devolver os autos ao Ministério Público caso entenda irregular aquela proposta de não persecução criminal. Enfim, por essas razões e para a gente não estudar desnecessariamente temas que não serão cobrados na prova, a gente não vai fazer um estudo aprofundado nesse momento da figura do juiz das garantias. Até o fechamento dessa nossa videoaula, encontrava-se suspensa a implementação do juiz das garantias por força de decisão do Supremo Tribunal Federal, decisão cautelar do ministro Luiz Fux.